Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Vamos ler dois textos. O primeiro em Deuteronômio, capítulo de número 5. Deuteronômio está lá no Antigo Testamento, tá? É o quinto livro do Antigo Testamento, capítulo de número 5. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Números, Deuteronômio. Capítulo de número 5 é o primeiro versículo que nós leremos. Vamos falar, como eu disse semana passada, 2 semanas atrás, nós falamos aqui para homens. E espero em Deus que esta palavra gere frutos, e não apenas frutos imediatos, de curto prazo, mas duradouros, de longo prazo, em nome de Jesus. E se você ainda não deu a flor para sua mulher, está devendo. Teve um irmão que chegou lá no meu escritório essa semana e falou: eu vim aqui buscar o dinheiro. Eu disse: para quê? Para dar a flor para minha mulher, que ela está me cobrando. Tá? E na semana passada nós falamos aqui para irmãs, para mulheres, enquanto esposas, enquanto mães. E eu desejo que estas irmãs tenham saído daqui estimuladas a lutarem pelos seus respectivos maridos, filhos, casamento, para que Deus trabalhe, restaure através da sua vida, porque você, irmã, você, mulher, é coluna de sustentação, tá? E eu repito para os que não estavam aqui, preguei em Franca semana passada. Na verdade, nos últimos 15 dias, a única noite que eu não preguei foi ontem, mas eu tive reunião aqui. Então está na hora de dar uma arrefecida para descansar. Como eu disse, estou cumprindo a agenda o restante do ano, mas daqui para frente nenhum compromisso mais que envolva os domingos. Terças estaremos todos aqui com os irmãos, quintas, em nome do Senhor Jesus Cristo. No próximo domingo será o dia dos pais. Quem é pai, levanta a mão. Tá? Nós vamos oferecer aqui um café da manhã para os pais, às 8 da manhã. Dá glória a Deus. Depois da pregação eu digo que eu preciso de você para esse café da manhã, tá? E no domingo à noite vai estar conosco o cantor Fabiano Barcelos, do Rio de Janeiro, que vem para louvar a Deus conosco. Na próxima terça vai estar conosco o cantor Emerson Augusto, do Recife. Mas vamos para a Bíblia. Deuteronômio, capítulo de número 5, versículo de número 16, diz assim: honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias, e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos agora para Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6. Deixa eu informar para os irmãos, aqueles irmãos que decidem espontânea, voluntariamente congregarem aqui, espontânea, voluntariamente. Estou sempre enfatizando para os nossos irmãos que eles estão impedidos de convidarem alguém de outra igreja para tornar-se membro aqui, tá? Se você desejar vir espontânea e voluntariamente, é uma questão sua com o Senhor, tá? Então os irmãos procurem no final do culto a irmã Júlia, ali na saída, e peguem a ficha de cadastramento de membros, tá certo? Mas se não for o caso, fica na paz de Cristo, continua onde estás e honra o nome do Senhor em todos os dias da tua vida. Eu quero é ganhar almas para Jesus e ver Jesus salvar uma multidão de gente para morar no céu. Efésios capítulo 6, versículo 2, diz assim: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa,
para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Quem pode dizer amém? Diga comigo: Senhor Jesus, ajuda-me a cumprir a tua palavra. Amém. Irmãos, eu disse para o meu pai outro dia que eu vou me candidatar a deputado federal. Não clamo o sangue de Jesus. Eu não pretendo, tá? Eu só disse para ele. Eu sei para que fui chamado. Mas eu disse para meu pai: vou me candidatar a deputado federal para lançar um projeto de lei para que os pais, depois dos 62, 63, sejam completamente governados pelos filhos. Meu pai disse assim: o sangue de Jesus tem poder. Repreendeu na hora, pronto, já declinei a minha candidatura. Filhos são bênçãos. A Bíblia diz que os filhos são a alegria dos pais e os netos são a glória dos avós. Quem é avô, avó? Levanta a mão. É incrível que os avós permitem aos netos o que eles jamais permitiram aos filhos. Quando eu era criança, no contexto assembleano, não se podia ter televisão. E eu lembro que o meu pai me flagrou um dia assistindo um filme da série Guerra nas Estrelas. E tomei uma surra. Uns 3 anos atrás eu estava na casa do meu pai e passou Guerra nas Estrelas, o mesmo episódio pelo qual eu tomei uma surra. E eu assisti de novo, agora eu podia assistir. E ele sentou do meu lado para assistir comigo. No intervalo eu olhei para ele e falei: quem te viu, quem te vê. Educação de filhos não é um processo simples. Pais e mães que o digam. Mesmo porque existe uma fase na vida das crianças para os quais somos heróis absolutos. Mas já existe uma outra fase que nós nos tornamos ridículos, antiquados, ultrapassados. Eles querem porque querem ser mais inteligentes do que pai e mãe. E de vez em quando o filho ainda diz assim: vou falar agora por experiência própria, o senhor quer saber disso mais do que eu? É natural da formação do processo da personalidade, ou do processo de formação da personalidade. A Bíblia, porém, nos dá algumas admoestações enquanto pais e enquanto filhos. E é interessante que, enquanto eu lia um pouco agora à tarde, dava uma rabiscada, no contexto bíblico, os pais são a representação de Deus para os filhos. Tanto que o escritor da Epístola aos Hebreus diz assim: nós tivemos os nossos pais segundo a carne, que nos castigavam, nos repreendiam, para que crescêssemos em disciplina, embora nós, naquele momento, não compreendêssemos, muito mais temeremos ao Pai dos Espíritos. Ele faz um paralelo da autoridade paternal, maternal, com a soberania de Deus sobre todos os homens que são seus filhos. No Antigo Testamento, muitos filhos, família numerosa, era sinal de bênção. É por isso que Raquel
em Gênesis 30, olha para Jacó e diz: me dá filhos, senão eu morro. Porque filhos eram sinônimos da bênção de Deus. Tanto é que o salmista diz no Salmo 127, os filhos são herança, dote, presente, dádiva do Senhor. E o fruto do ventre, o seu galardão, a sua recompensa. À medida do tempo, o número de filhos foi reduzindo. As famílias já não querem mais o que era comum. É muito normal você, conversando com sua avó, ou até com a sua mãe, ouvi-las dizendo que foram 15 filhos, 10, 12. E a Bíblia ainda respalda, porque ela diz: enchei a terra, crescei, multiplicai. Entretanto, a despeito da quantidade dos filhos que temos, eles são presentes de Deus para nós. E detalhe, é como se Deus depositasse, porque quando o salmista diz que os filhos são herança, ele está dizendo é um dote. Deus depositou na sua mão para que você cuide por um período de tempo, e ele vem para tomar de volta, para que você preste contas do que ele te entregou. Estou falando por hora para os pais. Portanto, a responsabilidade de criá-los e educá-los é nossa. E obviamente que os nossos filhos são inteligentíssimos, eles tentam negociar conosco, eles fazem uma carinha de anjo indefeso quando querem alguma coisa. Aquele filho nervoso, de temperamento forte, quando está precisando de algo, chega, afaga, dá beijo, passa a mão no cabelo, elogia a careca. Sim ou não? Normal. E a Bíblia Sagrada diz, isso é interessante, que Deus nos conhece desde o ventre. Ele nos acompanha desde o período de gestação. O salmista diz nos Salmos 139, 15 e 16 assim: quando eu ainda era informe, embrião, a linguagem é esta, no ventre da minha mãe, o Senhor já me contemplava. Os meus ossos ainda não haviam sido entretecidos, e o Senhor já me conhecia. Dá uma olhada no seu vizinho e diz para ele: Deus lhe conhece antes de você nascer. E é justamente porque Deus nos conhece que Ele consegue lidar conosco de maneira tão perfeita. Ele consegue nos compreender. Quando ninguém lhe entende, Deus com certeza compreende todas as suas razões, motivações, reações. Deus entende o seu temperamento, Deus entende aquele dia de declive emocional, Deus entende aquele dia de euforia, Deus entende os ataques de rebeldia, Deus nos entende. O fato é que Deus nos conhece, e isso é muito bom. Mas se analisa na Bíblia que filhos são tão importantes no plano de Deus, que todas as vezes que Satanás quis destruir uma nação, ele não se importou em destruir os pais, agiu em destruir os filhos. Por quê? Porque são a continuidade. Quando Faraó decidiu exterminar o crescimento dos hebreus, frear, lá no Êxodo capítulo de número 1, a Bíblia diz que Faraó ordenou no versículo 15, que se matasse
matassem todos os meninos, exterminando-os. Por quê? Porque seria mais fácil subjugar meninas, porque não haveria exército formado na nação hebraica e eles seriam para sempre escravos. Então lembra disso, pai e mãe, quando Satanás quer destruir você, ele não ataca você, ataca os teus filhos. É por esta razão que em Levítico capítulo 20, o Senhor estabelece uma proibição irrevogável. Ele diz assim: na terra que havereis de entrar, costuma-se oferecer os filhos em sacrifício a Moloque. Não ides pelas mesmas práticas. Moloque era um deus, da mitologia, uma divindade, tinha o corpo, formato de corpo humano, a cabeça tinha o formato da cabeça de cavalo, e a imagem de Moloque ficava com as pernas mais ou menos cruzadas e os braços na posição entreabertos, e encaixado nas pernas, sustentado nos braços, havia uma caldeira, embaixo havia uma fornalha, eles enchiam a caldeira de azeite, acendiam o fogo embaixo, e os pais adoradores de Moloque traziam os seus primogênitos para lançarem na caldeira de azeite, oferecendo-os a Moloque. Baal também era adorado assim, por isso que Elias extermina os profetas de Baal, porque a lei mosaica mandava que aqueles que ofereciam seus filhos em sacrifício fossem exterminados ou punidos com a morte. Quando você chega em Mateus capítulo 2, Herodes querendo exterminar, bloquear o processo do ministério de Jesus e querendo matá-lo, ele diz assim: matai meninos até 2 anos de idade. Todas as vezes que Satanás quis atingir uma nação, destruindo o plano de Deus para o seu futuro, ele agiu destruindo os filhos. Diga comigo: os meus estão debaixo do sangue de Jesus. Aleluia. E Deus valoriza tanto os nossos filhos, que ele deixou de destruir a Nínive por causa das crianças. Jonas é interessante, eu sou um admirador de Jonas. Ele é o único pregador da Bíblia que prega torcendo para o povo não se converter. Ele pregou torcendo para ninguém se converter, que era para morrer todo mundo. Aí quando o povo se converte e Deus perdoa, Jonas fica chateado, entra em depressão, e diz assim: eu sabia, por isso que eu não queria vir, porque eu sabia que se eles se arrependessem, o Senhor voltaria atrás e não os puniria. Aí o Senhor diz assim: Jonas, tu estás reclamando por causa de uma planta que nasceu pela manhã e morreu à tarde, e eu destruiria uma cidade onde moram 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Jesus estava falando de crianças. Nínive era uma cidade, historicamente, de aproximadamente 600.000 habitantes. Era a capital da Síria. E Deus poupou a Nínive por causa dos filhos. E é interessante, é só você analisar a Bíblia. Todas as vezes na Bíblia que Deus faz uma aliança com alguém, a partir de Abrão, ele diz assim: a minha aliança é contigo e com a tua descendência depois de ti. Você não deu glória a Deus, pai, acho que você não entendeu. Deus está dizendo: a minha aliança, o meu compromisso contigo se estende para os teus filhos. O que eu prometi para você vai se cumprir na tua descendência. Aleluia! Em Isaías 44:3, a Bíblia diz assim: derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre os teus filhos e a minha bênção sobre os teus netos.
se os seus filhos não estão na presença de Deus, em alguns casos eles estão nas drogas, quem sabe na criminalidade, entenda, Deus os incluiu na aliança que fez com você. Diga comigo: Jesus, os meus filhos estão inclusos na aliança. Diga comigo: eu não abro mão dos meus filhos comigo, na tua presença e na glória eterna. Aleluia, aleluia. Isaías 65, 23, eu cito sempre esse versículo quando vamos apresentar crianças. O Senhor diz assim: vós não tereis filhos para perturbação, não tereis filhos para calamidade, porque os vossos filhos são herança bendita do Senhor, e eles estarão convosco, diz o Senhor. Mas filhos, existem pelo menos só três deveres dos filhos para com os pais. Eu só quero falar de três. Eu não vou perguntar quem é filho, porque, por favor, né? Primeiro dever dos filhos em relação aos pais: obedecê-los. Experimente viver em rebeldia e tenha sucesso, que eu quero ver. Efésios 6:1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Esse detalhe é extraordinário, porque no Senhor indica: seja obediente a vossos pais sob a autoridade do Senhor. Existe um detalhe: sob a autoridade do Senhor, porque isto é justo. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2 a 5, Paulo faz uma relação de pecados que suscitam a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E naquela relação de pecados, Paulo inclui filhos desobedientes a pais e mães. Ou seja, a desobediência dos filhos provoca a ira divina. Nós estamos em dias, queridos, que filhos matam pais, pais assassinam filhos, mesmo porque nós estamos em pleno desenvolvimento, somos um povo que expandiu, estou falando da humanidade, nos tempos da pós-modernidade. Os pais saem de casa antes que os filhos acordem, quando chegam os filhos já estão dormindo. O vínculo que unia pais e filhos foi rompido, e automaticamente a condição de exercício da autoridade também foi desgastada. Os filhos já não conhecem os pais. Aquela menina, esqueci o nome dela, que com o namorado assassinou os pais enquanto dormiam. No período das investigações se descobriu, por exemplo, que eles ficavam dias sem terem contatos com os pais. Justifica o crime? Não. O que eu estou dizendo é: pais e filhos tornam-se estranhos um ao outro, não se conhecem mais, não há vínculo. Por quê? Porque a mente capitalista acha que criação de filhos é suprimento da necessidade, casa boa, apartamento bom, a melhor faculdade, o carro da moda,
a roupa da marca, o direito de ir ao shopping da cidade e extravasar o cartão de crédito no bolso do menino, e fica à vontade. Só que a autoridade sacerdotal que Deus delegou aos pais, ela não é adquirida com presentes, ela é constituída com presença. Por conta disso, eu disse na primeira noite, nós estamos vivendo uma época de rebentos rebeldes, filhos que gritam com os pais e não se importam se estão na presença de alguém ou não. É incrível os dias que nós estamos vivendo, é o que Paulo chama de tempos difíceis. E aí tem moça que quando começa a namorar, o pai, a mãe tenta estabelecer limites, princípios, e eles esbravejam, explodem, porque a vida é minha. Sou maior de idade, cresça, torne-se maior de idade, gradue, pós-graduação, pode fazer doutorado, fica à vontade, mas não esquece que Deus não estabeleceu data de validade para a autoridade dos pais na sua vida. É óbvio que existe uma época que nós já caminhamos com as próprias pernas, que nós não temos que depender da autoridade paternal ou maternal sobre nós, mas atentar para essa autoridade não perde a validade. Dá uma cotoveladinha de leve no vizinho e diz para ele: obedeça. É interessante que os filhos para os pais nunca crescem. Eu tenho 1,86 m. A minha mãe tem 1,52 m. Para abraçar a minha mãe eu tenho que ir. Mas de vez em quando eu a flagro me tratando como se eu fosse um menino bochechudo de alguns anos atrás. E eu já flagrei a minha mãe, enquanto eu dormia, vindo me cobrir, tirando o pernilongo que estava me incomodando. Porque filhos nunca crescem para os pais. A autoridade permanece lá. E o problema é que pais tornam-se ultrapassados para os filhos, o que é um equívoco. Portanto, está na hora de estabelecermos limites em casa, e filhos, está na hora de valorizar a autoridade dos pais na sua vida. Quem pode dizer amém? Segundo, é dever dos filhos ouvirem os conselhos dos pais. Eu disse outro dia, quando eu completei 15 anos, há muito tempo atrás, a minha mãe me deu como versículo de meditação Provérbios 31, quando diz assim, é a mãe do rei Lemuel, dizendo ao rei Lemuel: filho meu, não dê às mulheres a tua força, nem os teus caminhos àqueles que destroem os reis. Aquele versículo de vez em quando reflete, ecoa na minha mente. Foi apenas um conselho que ela me deu. Em Provérbios capítulo 1, versículo 8, diz assim: filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não desprezes a disciplina da tua mãe. A fim de ouvir, é o segredo para caminhar com mais segurança, por duas razões. Primeiro, porque os nossos pais falam com base na experiência de vida. Segundo, porque quem olha de fora vê melhor. E nós não podemos ignorar tais coisas. Eu atendi um senhor, depois de um culto, num desses lugares muitos,
tempo desse atrás, e ele estava chorando muito. E ele apontou para mim um rapaz muito elegante, e ele disse assim: pastor, é meu filho, nível superior, bem sucedido, próspero, prega bem demais. Eu disse: por que o senhor está chorando? Ele tem vergonha de mim, pastor. Ele não me apresenta para os amigos dele. Ele não diz que eu sou o pai dele. Se ele não tiver como evitar de me apresentar, ele está aqui, irmão fulano. Ele não diz: está aqui meu pai. Querido, se você chegou lá, não esquece das mãos calejadas que lhe levaram até o posto que você chegou. Aprende a agradecer, atente, abençoe, retribua, em nome de Jesus. Se você não falou com seu pai ainda essa semana, com a sua mãe, faça. A cultura ocidental, em alguns aspectos, é uma coisa sem sentido. Por exemplo, nós somos muito dados a homenagens póstumas. Damos flores depois que morrem. Honramos depois que morrem. A gente grita: te amo, no caixão. Só damos nomes de ruas e prédios e edifícios para quem morreu. Nós aprendemos a honrar quem já foi. E está na hora de aprendermos a honrá-los enquanto estão entre nós. Olhar para o seu velho, para o seu coroa, para a sua mãe, dar uma telefonada, se for o caso. Já liguei só para dizer que te amo. Liguei só para dizer que os seus conselhos continuam valendo para a minha vida. Porque depois que eles partirem para a eternidade, as flores enfeitam a sepultura, o jazigo, mas eles não sentem o seu odor. Dá para dizer amém? Está forte demais. Semana um irmão me disse assim: pastor, quando o senhor está batendo seco, o senhor ainda pergunta assim: está duro demais. Dá para dar glória a Deus. Terceiro dever dos filhos: honrar aos pais. Honrar é mais do que um dever, até porque obediência é uma dívida. Honra é um saldo. A honra vai além da obediência. Obedecendo, eu estou pagando um débito, eu não tenho opção, eu tenho que obedecer. Mas a honra é a coroação da obediência, é o algo a mais. E é tão importante a honra, que o texto acrescenta, Paulo diz aqui: honra teu pai e tua mãe, porque este é o primeiro mandamento, com promessa. Deuteronômio 5,16 diz: honra teu pai e tua mãe, para que vivas bem, sejas de longa vida sobre a terra, e prospere na terra que o Senhor teu Deus te dá. São 3 promessas. Honra para que vivas bem. Honra para que vivas muito. E honra para que prosperes na terra que o Senhor te deu. São 3 promessas. Eu estava viajando uma certa feita e ouvi algumas pessoas discutindo sobre o tempo de morrer. E alguém dizia: não, só morre no tempo. Outra pessoa falou: morre antes, nunca depois. E essa demanda se estendeu. E eu fiquei curioso e resolvi folhear a Bíblia. E a Bíblia diz que há tempo de morrer. Eclesiastes 3. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Mas você pode antecipar o dia da sua morte, ou pode adiá-lo. E aí, se você quiser antecipar, detalhe: ninguém faz questão de continuar na fila. Como é que antecipa o dia da morte? Eclesiastes 7,17.
não sejas demasiadamente imprudente, para que não morras antes do tempo. O indivíduo sai aí a 180, 190, cruzando rotatórias, rótulas, cruzando entroncamentos, ultrapassa em curvas, em lombadas, pela direita, pela esquerda, enche a cara de cachaça e sai dirigindo, saca de uma arma, vive imprudentemente. O irmão foi me apanhar no aeroporto um dia desse, nós estamos atrasados, pastor, e saiu pisando, eu disse, reduz. Pastor, a gente está atrasado, esse problema teu, se eu morrer, outro prega. Então, vai atrasado, porque já que outro vai pregar de qualquer forma, eu chego depois do culto e prego amanhã. Não sejas demasiadamente imprudente, mas para viver mais, honra teu pai e tua mãe, para que te vás bem e vivas muito sobre a terra. Dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado e diz para ele assim, aumente seus dias de vida. Aumente os seus dias de vida. Querido, deixa eu dar um conselho. Não importa se o teu pai não é exatamente o que você gostaria que ele fosse. Você está me ouvindo bem? Se a tua mãe não é exatamente o que você gostaria que ela fosse, se ele ou ela não age como suas convicções, seus padrões estabelecem, ou ainda que eles tenham atitudes que fujam completamente aos padrões da moralidade, são pais. Eles têm autoridade diante de Deus a seu respeito. Você me entendeu? Antigamente, eu não lembro dessa época, dizem que os filhos encontravam os pais, ajoelhavam e diziam, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, a bênção, pai. E o pai, para sempre seja louvado, Deus te abençoe. Quem lembra, levanta a mão. Tá aí, alguns irmãos lembram. Tem outros que não levantaram a mão porque não querem dizer a idade. Depois mudou. A bênção, pai, a bênção, mãe. Na nossa casa, graças a Deus, ainda se pratica. Quando eu encontro os meus pais, eu peço-lhes a bênção, eles me abençoam e me beijam a mão. Mas foi mudando. Bom dia, pai. Bom dia, mãe. De repente, para economizar vocabulário, dia, pai. Dia, mãe. E quando está chateado, faz um bico e vai dormir e bate a porta diante da face dos pais. E ficam 15 dias bicudos. Na Bíblia Sagrada, eu já vou encerrar. Na Bíblia Sagrada, a bênção dos pais sobre os filhos é imprescindível para o sucesso de suas vidas. Vou repetir. No Senhor, sob a autoridade divina. Se o seu pai, se a sua mãe vive uma vida indigna dos princípios sagrados, bíblicos e morais, você não tem que obedecer às determinações deles no tocante à prática de vida moral, mas honrá-los ainda é o seu dever. Atentar para eles e a importância que tem ainda é a nossa obrigação. Fica em pé, por favor. É só você folhear a Bíblia e ver que quando Jacó abençoou a José, a sua vida tornou-se mais próspera. Vê que houve uma diferença na vida de Caim, na vida de Esaú e na vida de Jacó, e o que pesou foi exatamente a promessa de Deus e a bênção paternal. Filhos, resgatem isso. Diga para o seu pai, me abençoa. Pais,
Resgatem isso. Abençoem seus filhos. A Bíblia manda interceder por eles, orar por eles. Existe uma hora na noite que a maioria de nós acorda, e normalmente pai e mãe, quando acorda, não consegue permanecer na cama sem ir no quarto ver o filho, a filha, não importa o quanto ele cresceu. Estende a mão sobre ele, sobre ela, e ministra uma palavra de bênção sobre ele, sobre ela, enquanto dorme. Mas abençoe os seus filhos. Sabe aquela palavra de maldição que o ridicularizou, que você lançou sobre o seu filho? Retire-a diante de Deus agora. E quando sair daqui e encontrar com seu filho, peça perdão. Peça perdão. Alguns pais aprenderam que pai e mãe não pedem desculpas. E se você está errado, pedir desculpa também é uma forma de instruí-lo, fazê-lo entender que quando errar, ele também tem que corrigir o próprio erro. Eu vou fazer uma oração e esta será a nossa oração de encerramento. Eu só tenho mais uma coisa a fazer depois dessa pregação. Se o seu filho ou se a sua filha estiver aqui, e você puder estar perto dele agora para orar por ele e por ela, faz isso. Você que acompanha o culto pela internet, se a família estiver reunida na sala de casa, interceda agora por eles. Interceda pelo seu filho, pela sua filha. Filho, se você conseguir localizar seu pai no auditório, vá em direção a ele. Pode fazer uma bagunça santa agora. Irmão e irmã, se você lembrar, eu vou repetir. Se você lembrar de uma palavra de maldição, uma palavra que ridicularizou o seu filho, a sua filha, retire-a agora diante de Deus. Eu já disse para vocês, a minha mãe profetizou sobre a minha vida todo o tempo. E não pense que eu fui o melhor filho do mundo, porque eu sei que não fui. Eu não consegui ser nem o melhor filho da casa. Eu dei muito trabalho. Eu brigava na escola. E brigava muito. Meu temperamento era explosivo, descontrolado, louco. Houve um período da minha vida que os meus pais passavam a noite de joelhos. Enquanto um dormia, o outro orava. Quando um cansava, o outro levantava e ia orar, para que o primeiro dormisse. E eu lembro, na época daquelas radiolas, pegavam 10, 12 LPs, tocava lá em casa a noite inteira. Eu lembro que um dia eu acordei e meus pais estavam fazendo uma oração, e eu falei com a minha mãe que teve uma parte da oração que eu não gostei. Porque eles disseram assim: Deus, eu não aguento mais. Eu ouvi a minha mãe dizer: eu não suporto mais. E a minha mãe disse assim: se o senhor quiser, conserta meu filho e leva. Aí eu falei com ela: essa parte aí eu não... Mas a minha mãe profetizava sempre sobre a minha vida. Deus vai lhe usar muito. Você vai ser pastor. E quando falava que ia ser pastor, aí eu desviava, ficava doido. Mas ela proferia a palavra de bênção. Quando eu ia reclamar do feijão com farinha, porque não tinha comida, mesa farta, ela dizia: não reclama, um dia você vai escolher a comida que quer comer. Um dia você vai escolher a roupa que quer vestir. Cada vez que eu recebo um cardápio para conferir a comida que quero, eu lembro que a minha mãe profetizou isso para mim. Profetize sobre os seus filhos. Profetize a bênção de Deus sobre eles. Profetize sobre o casamento deles. O pastor é criança ainda. Profetize sobre o casamento deles. Eles crescerão, serão adultos, vão amar. Profetize sobre eles.
em nome de Jesus Cristo. Ore comigo agora, interceda agora, declare a bênção de Deus sobre a vida dos seus filhos em nome de Jesus Cristo. Se seu filho, sua filha não estiver aqui, estende a mão ao céu, que Jeová sabe onde ele está, onde ela está, e ele vai ao encontro. Ó Deus, nós te agradecemos por esta noite, Senhor. Te agradecemos pelos filhos que são herança, que são galardão, que são bênçãos. Primeiro eu quero pedir pelos pais, concede-nos a graça, o discernimento, a sabedoria, a sensibilidade para disciplinarmos, educarmos os nossos filhos dentro de padrões que atentem para o que o Senhor quer de nós e da nossa casa. Senhor querido, controla o temperamento desse homem, dessa mulher que explode com os filhos em casa. Controla, Senhor, em nome de Jesus. E agora cumpre aqui uma profecia de Malaquias, Deus. Cumpre aqui. Converte o coração dos pais aos filhos e os corações dos filhos aos pais. Onde a ruptura gera, Senhor, agora a reconciliação. Senhor, onde a margem, onde a brecha, onde a cratera, reconstrói o relacionamento agora entre os pais e os filhos. Eu peço por cada filho aqui presente, pelos que não estão aqui, onde eles estiverem, Senhor, gera em cada filho e filha o desejo de honrar, de obedecer, de atentar para os conselhos dos seus pais. E na condição de pais, na condição de mães, com a autoridade que o Senhor nos deu, nós profetizamos a bênção sobre os nossos filhos esta noite. Nós profetizamos a prosperidade, o sucesso. Nós profetizamos acima de tudo que os seus corações serão completamente convertidos ao Senhor para te honrarem em todo o tempo. Senhor, quantos jovens, quantos adolescentes deprimidos, depressivos, entregues às drogas, à prostituição, ao pranto, às lágrimas, com noites mal dormidas, quantos filhos tomados pela síndrome do pânico, quantos filhos tomados pelo desejo do suicídio. Nesta noite nós declaramos o milagre de Deus sobre os nossos filhos. Ó Deus, e na autoridade do Senhor, no poder da palavra que preguei, na unção do teu Espírito, na condição de pais e mães, nós proibimos Satanás agora de tocar nos nossos filhos. Nós proibimos Satanás agora de investir contra os nossos filhos. Toda destruição seja aniquilada. Espíritos das trevas que agem na destruição de filhos, na autoridade do nome de Jesus, nós vos proibimos agora de rondar os nossos filhos e filhas, e declaramos que eles são herança do Senhor, que eles são propriedades de Deus, e que a bênção do Senhor está sobre eles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.